Estamos de volta com o programa A Glória da Cruz. No capítulo 19 de São João, nos versículos 38, 39 e 40, aqui está descrito algo surpreendente. Vejamos. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas, por medo dos judeus, pediu a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus da cruz. E Pilatos permitiu. Então ele foi e retirou o corpo de Jesus. Com ele foi também Nicodemos, aquele que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Eles pegaram o corpo de Jesus e o enrolaram com panos de linho, junto com os perfumes, do jeito que os judeus costumavam sepultar. Dois homens, anteriormente medrosos, se apresentam às claras, diante das autoridades e pedem o corpo de Jesus para sepultar. Agora, já não importa que todos saibam que eles seguem o Senhor. Não importa se perderem o trabalho, o prestígio, os amigos e até mesmo a família. Importa que Jesus deu sentido para suas vidas. E viver significa agora seguir o Nazareno, assumir a sua causa até as últimas consequências. José de Arimateia e Nicodemos. O testemunho de ambos é um testemunho profético. A cruz é a razão do profetismo. Nela se converge o profetismo do Antigo Testamento e os profetas que vieram depois da cruz. Mas o que é o profetismo? No batismo, nós nos tornamos sacerdotes, o que significa intercessores uns dos outros em Cristo, o mediador. Nos tornamos reis, porque a realeza de Deus nos elevou à condição de filhos e de posse da herança eterna em Cristo, que é a ressurreição e a vida. Nos tornamos profetas, o que significa anunciar a vida e o amor de Deus e denunciar tudo o que impede os filhos e filhas de Deus de viverem os valores eternos. No Antigo Testamento, os profetas anunciaram sem medo a presença de Deus no meio do povo e disseram que Deus não se alegrava, pelo contrário, com os sofrimentos dos seus filhos e filhas. Quando o Senhor chamou Moisés para uma vocação profética, para falar e agir em seu nome, ele mesmo disse: "Eu vi o sofrimento do meu povo. Eu ouvi os seus clamores, por isso eu desci, para libertá-los e fazê-los subir. Mas eu preciso de você, Moisés, para falar e agir em meu nome." Moisés, como Jeremias, como Isaías, Ezequiel, Amós e tantos outros, se tornaram porta-vozes de Deus para denunciar o mal que os reis e os poderosos impunham, especialmente sobre os pobres. A voz dos simples eram os profetas. O grito dos abandonados eram os profetas. O consolo e a força vinha de Deus, mas o Senhor se servia destes homens e também de mulheres para lembrar que Ele estava junto do seu povo, especialmente dos que mais sofriam. Jesus foi o profeta por excelência do Pai, porque ele não se calou diante da verdade, ou melhor, se apresentou como sendo a verdade e mostrou, através de palavras e ações, que o reino de Deus chegou. Por isso, era preciso uma mudança e um novo jeito de pensar e de agir. Moisés, no livro do Deuteronômio, já havia dito ao povo hebreu que viria um outro como ele, que precisava ser ouvido, que precisava ser seguido.
Jesus foi profeta com a autoridade que o Pai lhe deu, o que chegou a surpreender as pessoas na sinagoga de Cafarnaum e diziam: quem é este que fala com autoridade e até os espíritos impuros lhe obedecem? Como profeta, Jesus também soube acolher quem precisava e recolocava no caminho certo a ovelha perdida e os que estavam dispersos. José de Arimateia e Nicodemos. Quando os corajosos fugiram, no caso os apóstolos, os medrosos surgiram e resolveram a situação. Ambos, ao reconhecerem e proclamarem que Jesus é o Filho de Deus verdadeiro e que deve ser seguido e servido, já não temeram as perseguições e as incompreensões e até a morte por causa dele. Assumir o profetismo é olhar a vida, o mundo e as pessoas com os olhos de Deus. Denunciar a morte e tudo que oprime os filhos de Deus e também anunciar a vida, o amor. Anunciar um Deus presente e atuante junto ao seu povo. Tomando as exortações do Papa Francisco e o seu apelo aos cristãos, diante da realidade do mundo moderno e da verdade do Evangelho, podemos afirmar que o profetismo, dom que recebemos no batismo, se configura hoje de 3 formas: pela vida, no nosso jeito de viver e de se colocar nos lugares e nos desafios. A nossa vida, ela deve falar que eu acredito em Deus. E se sou um homem ou uma mulher de fé, eu não posso ter medo de proclamar que sou cristão. E aí eu me comprometo de um modo diferente, diante do modismo e das ilusões do mundo que passam. Uma segunda forma, diz o Papa, de ser profeta é com as palavras. Às vezes, nós usamos palavras para destruir, fofocar e até caluniar as pessoas. Espalhamos notícias más e não a boa nova que é o Evangelho. Não podemos nos calar diante das injustiças e diante do mal que contamina as pessoas. Nossas palavras devem construir, edificar e curar. E a terceira forma do profetismo hoje são as ações concretas. Pequenos gestos já transformam. Um sorriso, um cumprimento, um aperto de mão. Um perguntar: como vai? Posso ajudar? Visitar um enfermo. Perder tempo com uma pessoa que precisa de consolo. As obras de misericórdia são possíveis a todos nós e dizem que somos de Deus. Como estou exercendo o meu profetismo em casa, no trabalho e na sociedade? Um testemunho. O beato Oscar Romero. Ele nasceu em San Salvador, em 1917, numa família humilde. Em 1931, ingressou no seminário e em 1942 foi ordenado padre. 28 anos depois, em 1970, foi nomeado bispo e em 1977 ficou arcebispo de San Salvador. Neste mesmo ano, ocorreu o assassinato de um amigo seu, o padre Rutilio Grande, junto com 2 camponeses. Esse incidente transformou Romero, que passou a denunciar as injustiças sociais do seu país e manifestou publicamente a sua solidariedade com as vítimas da violência política no contexto da Guerra Civil de El Salvador. Ele defendeu sobretudo os pobres. Oscar Romero foi assassinado enquanto celebrava missa, em 24 de março de 1980, por um atirador da elite do exército salvadorenho. São João Paulo II
o declarou servo de Deus em 1997. E em 2015, o Papa Francisco, reconhecendo o seu martírio, o declarou beato. Em outubro deste ano, ele será canonizado. O beato Oscar Romero é um dos nossos profetas, profeta dos nossos dias. Na beatificação de Romero, o Papa Francisco enviou uma mensagem. Damos graças a Deus porque o Senhor concedeu ao bispo mártir a capacidade de ver e ouvir o sofrimento do seu povo. Rezemos diante de Jesus crucificado. Senhor Jesus Cristo, fazei que a vossa paixão seja para mim virtude que me fortifique, proteja e defenda. Que as vossas chagas sejam para mim a fonte de onde me vem o perdão dos pecados. O vosso sangue, a bebida que me sacia. A vossa morte, a certeza da vida e a glória sem fim. Que em todos estes tesouros eu encontre a paz, a alegria e a perseverança em vos servir. Senhor, que nunca deixemos de te contemplar na cruz. Dai-nos o dom da gratidão. Dai-nos o dom de sermos fiéis ao nosso batismo. E socorra-nos, socorra todas as pessoas que sofrem. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre do vosso lado para vos defender, dentro de vós para vos conservar, diante de vós para vos conduzir, atrás de vós para vos guardar e acima de vós para vos abençoar. Ele que vive e reina com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Abençoe-vos o Deus pleno de amor e de vida, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.